Áries, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Velu, é um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa, de reflexão junto comigo. Não sei o que está se passando, mas se chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o teu momento. Lembre-se de se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário no canal. É importante para o fortalecimento dessa egrégora. E para leituras particulares, tá, ô Áries? O meu contato está no link, ainda não, Áries, ainda não. Está na descrição do vídeo, tá? Em breve, quem sabe, teremos links. Interessante. Lembre-se de me curtir na rede vizinha, tá? Também sempre posto conteúdo por lá. E vamos lá, Áries, boa sorte na tua leitura. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral estelar. Assim está feito, assim está feito, assim está feito. E começamos tua leitura, Áries. Estão ouvindo? Que rufem os tambores, Áries. O que traz, Áries, à minha mesa hoje? Espiritualidade, por gentileza. Que estranho. Virou e não virou? Alguns arianos e arianas estão esperando uma mensagem. Estão esperando uma mensagem. Alguns arianos e arianas estão esperando Ouço dizer aqui que alguns arianos e arianas, e nada é por acaso, né, Áries? Começou aqui o culto aqui do lado, onde eu resido, né? Os atabaques estão tocando, Áries. Algumas pessoas de Áries estão sentindo que vão receber uma mensagem, uma comunicação do Exu de vocês. O Cavaleiro de Espadas, Áries, vem muito nessa energia pra mim, tá? A energia de Exu. E eu tenho um prosseguimento aqui do Hierofante. Ah, e eu não falei, Áries, enquanto eu tava embaralhando também, né? Quis cair uma lâmina, eu esqueci de colocar pro deck, mas nada por acaso. Vem um 7 de ouros aqui. Alguns arianos e arianas podem estar aguardando uma mensagem do guardião de vocês, tá? Ou de um líder espiritual de vocês acerca da tua iniciação, de como que vocês vão começar a cuidar, né, dos guardiões de vocês, até porque eu tenho um 7 de ouros aqui, e eu também tenho um as de bastos, que me fala de inícios. Alguns arianos e arianas estão sendo intuídos de que precisam começar um trabalho, um desenvolvimento. Alguns arianos e arianas já podem ter se iniciado, tá, em uma casa para se desenvolver a sua espiritualidade. Muito bom, Áries, gostei de ver. Alguns outros arianos e arianas podem ter recebido de fato, né, porque também é uma lâmina de colheita aqui, tá? Podem ter recebido um agrado ou ter recebido uma mensagem dos guardiões de vocês, tá bom? Um presente, digamos assim. E eu não duvido que alguns arianos e arianas conseguiram perceber ou sentir, no mínimo, tá? O mentor de vocês, o guia de vocês. Certo? Eu posso estar falando com líderes aqui, tá? Eu posso estar falando com pessoas que são líderes no templo de vocês, ou estão alçando, estão estudando, se desenvolvendo para abrir uma casa, para conduzir outras pessoas também. Eu posso estar falando com pessoas que trabalham com a comunicação. Outras pessoas são chefes no setor de vocês, tá? São referências, eu diria. Mas eu tô sentindo que a leitura de vocês está indo mais para um lado espiritual, tá, Áries? Algumas pessoas estão sendo reconhecidas, inclusive, tá? Estão começando a ser reconhecidas. Se isso aqui é no âmbito de empresa, tá? Algumas pessoas estão iniciar alguma coisa que vai culminar, tá? Em um rei de bastos aqui. Outras pessoas já foram intuídas, porque o as de bastos também é uma lâmina de intuição, tá? Ao menos pra mim, Velu, de que tem caminho na espiritualidade e que a colheita de vocês muito tem a ver com o teu desenvolvimento dentro da espiritualidade. Eu posso estar falando aqui com futuros pais e mães de santo. Interessante, Áries.
Para alguns arianos e arianas que estão um pouquinho mais resistentes com essa possibilidade, tá? Porque vai envolver... Tem que falar assim, senão a plataforma me derruba, tá, Ares? É preciso que vocês enxerguem, tá? Por um ponto de vista um pouco mais amplo. E quando eu falo, né? Não é necessariamente, tá? Abate, nada disso. Eu estou falando mais no sentido de você conseguir conciliar a tua vida material com a questão do teu culto, da tua religião, dos teus estudos, do teu desenvolvimento, tá? Mas possivelmente alguns arianos e arianas precisam ampliar a percepção de vocês, tá? Perceber que isso está dentro da jornada de vocês, está dentro do propósito de vocês. Quando a gente vem pra cá, o Ares, quando a gente encarna, muitos se falam, né, que, enfim, a gente já vem meio que com uma programação, né? A nossa história já tem meio que um roteiro de começo, meio e fim e tal. Então, Ares, o que acontece? Eu tenho uma visão particular, tá? Até com os meus estudos, as minhas práticas e tudo mais, o nosso livre-arbítrio, ele vai até certo ponto. Eu tava falando, inclusive, hoje com uma consulente, tá? Que tá passando por um processo até um tanto similar aqui, né? E, inclusive, ela vem na minha leitura como um rei de bastos, de que, assim, o nosso livre-arbítrio, ele funciona mais ou menos assim, o Ares. Você escolhe, por exemplo, você tá com fome, você escolhe o que comer, por exemplo, você pode comer um macarrão, uma bolonhesa, ou pode pedir, sei lá, um estrogonofe. Tá, o teu livre-arbítrio é esse, mas não exime não indica de que você tem que comer alguma coisa, entende? Você vai ter que comer alguma coisa, você pode escolher o que comer. Entende? É mais ou menos por aí. Eu sei que o exemplo é bem mequetrefe, tá faltando inspiração pra mim hoje, tá faltando né, uma centelha divina aqui hoje pra mim. Eu tô um pouquinho engraçadinha, tá, Ares? Eu gosto muito da energia de Ares, mas também sou suspeita pra falar, né? Porque tem uma ascendência nesse signo aqui. Então, alguns arianos e arianas podem estar vendo até como uma certa dificuldade, tá? Porque algumas coisas vão precisar ficar de lado. Eu posso estar falando com arianos e arianas, né, que vão precisar, esse sete de ouros também me denota, é uma lâmina de espera, né? É uma lâmina de... quase aquele meio do caminho que parece que não anda nunca. Eu posso estar falando com arianos e arianas que vão precisar, já se iniciaram, né? Em alguma casa, em alguma coisa, e vão precisar fazer ali um pequeno... Ai, gente, vou falar mesmo que não dá. Um pequeno sacrifício, digamos assim, de ficar de resguardo, de se retirar, né? Isso para ariano, que é muito ativo, que é muito dinâmico, é muito complicado. Para a maioria eu tô falando realmente questão espiritual aqui. Eu tracei um paralelo, 12 com o 5, eu tenho 17, a lâmina da estrela. Eu posso estar falando com pessoas que estão sendo guiadas, tá? Estão sendo conduzidas pela espiritualidade, tá? A iniciarem o processo de vocês, a se iniciarem em uma casa, a se desenvolverem, pelo menos, né? Porque muitos aqui têm caminho na espiritualidade. E ouso dizer aqui que alguns arianos e arianas, a vida não vai andar, tá, Ares? A vida ela não vai andar, vai ficar assim, ó, eternamente assim, ó. Enquanto vocês não iniciarem o que vocês vieram fazer. Eu posso estar falando com futuros líderes aqui, tá? De casas. Ok, espiritualidade, mais uma. Acontece que arianos e arianas podem estar lidando com questões materiais, tá? Com medo de que algo possa vir a faltar, ou de que não tenha o suficiente. Eu tenho aqui um 4 de ouros, tá? Me denotando que existe a necessidade de vocês desapegarem um pouco da questão material, tá? E se permitirem a uma transformação profunda. E isso assusta, tá, Ares? É normal. Eu mesmo, quando eu iniciei o meu trabalho com os oráculos, enfim, com outras questões também, eu precisei passar por uma desconstrução quase completa, assim. Basicamente, você não tira só a roupa, a maquiagem, os brincos do corpo. Você se despe do ego por inteiro e você se enxerga de uma maneira como nunca se enxergou antes, né? Isso é desconfortável, Ares, eu digo por experiência própria, tá? Aqui eu tenho a lâmina da morte me denotando que é um processo de iniciação
em que algumas coisas inevitavelmente precisam virar cinzas, precisam vir abaixo, tá? Eu sempre faço um paralelo simbólico, tá, Ares? Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma pessoa traçando esse paralelo, essa visão do tarô até então, tá? Pode ser que tenha, sim. Mas eu faço um paralelo que a lâmina da morte, tá? Ela é o processo da torre interna, tá? A gente tem a lâmina da torre, a lâmina 16. A lâmina da morte, ela é um prenúncio disso. Primeiro você passa por uma reforma íntima, um dissolver, né? Essa lâmina aqui é da dissolução do ego, né? Quando a gente estuda ocultismo, magia, enfim, alquimia e tal, é a lâmina que está ligada ao processo do nigredo, né? Em que as coisas elas se dissolvem, elas se putrefacem. Nossa, eu nem sei se eu falei essa palavra certa agora. Em que você entra no estado de putrefação, né? Você dissolve tudo aquilo para que a partir daquilo algo novo venha a surgir. A morte, ela é uma lâmina simbólica, tá? Alguns arianos e arianas têm dificuldade, tá? De se colocar numa posição em que precisa deixar algumas coisas irem. Essa lâmina do 4 de ouros aqui, o Ares, eu converso muito com essa lâmina, para além da questão do apego material, eu falo também da ganância do homem, tá? E assim, não se engane, Ares, em maior ou menor grau, tá? Temos sim as nossas limitações, e é por isso que é tão desafiante a gente trabalhar com as nossas sombras, reconhecer que algumas coisas precisam vir abaixo. Só um minuto, Ares. Que coisa curiosa. Eu fiz um paralelo simbólico aqui com o Lenormand. Eu caio na expectação 30, nos arcanos maiores, que cai justamente na lâmina dos lírios, né? E os lírios, ele fala da pureza, fala da necessidade de você estar pacificado, né? Alguns arianos e arianas podem estar atravessando esse momento de dissolução. É complicado, é difícil, você vai estar lidando, tá, com questões dogmáticas que podem ser completamente complicadas para vocês, tá? Alguns arianos e arianas, eu não duvido, tá, que precisam equilibrar materialmente algumas coisas, tá bom? É isso mesmo. Eu fiz um paralelo simbólico aqui, o 7 com o 4 de pentáculos, eu caio na expectação de um 11 de pentáculos, né? Que aí cai a lâmina da justiça, a justiça sobre a matéria. Eu posso estar falando com arianos e arianas que precisam saber equilibrar o cotidiano de vocês, a questão material de vocês, em detrimento desse desenvolvimento, desse desdobramento na vida de vocês. Vou pegar mais uma. Mas para alguns arianos e arianas, essa vai ser a grande prosperidade, abundância emocional da maioria de vocês, tá? Vocês precisam se permitir cultivar. Vocês tiveram uma inspiração, vocês tiveram um chamado muito forte da espiritualidade. Com certeza. Mas precisa soltar, tá, Ares? Algumas coisas precisam ser, bota fora. Outras pessoas podem estar com receio de investir em questões espirituais, com medo de faltar, com medo de não ter o suficiente. Ares, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei isso na leitura, se eu não me engano, de Gêmeos ou de Sagitário. Inclusive, essas duas leituras eu aconselho fortemente para que deem uma olhada, porque a gente conversou bastante sobre eixo. Espiritualidade é fogo, né? Estão me colocando... Eu não queria abordar esse tipo de assunto aqui no canal, tá, Ares? Mas parece que a direção das minhas leituras, ela tá indo para outro eixo. Não se enganem, Ares. A gente que também tá aqui do outro lado, a gente também passa por processos, tá? De morte simbólica, de lidar com filosofias, com outras escolas, tá? E é engraçado isso tá aparecendo pra mim, porque eu inicialmente, eu tava gravando a leitura de Libra, eu tava vindo muito nesse eixo, não, deixa eu ir pra Áries, que eu geralmente gravo opostos complementares juntinhos, né? Inclusive, dei uma passada na leitura de Libra, tá? Porém, Áries, Gêmeos e Sagitário estão conversando muito com a tua leitura também, claro que são assuntos correlacionados, então se tu tens interesse, eu recomendo que tu dê uma olhada, e claro, lembrando que essa é uma leitura coletiva, tá? Não vai ressoar com todas as pessoas,
pessoas, tá bom? Mas para alguns arianos e arianas, a verdadeira satisfação emocional na vida de vocês vai ser a partir do momento que vocês se permitirem soltar, transformar, para depois abarcar toda uma egrégora que está com vocês. E eu falei aqui da questão de medo de escassez, a questão da escassez, né? Medo de faltar, medo de investir, de cultivar ou de cultuar alguma energia, tá? Ou Ares. Quando a gente trabalha com energia de Exu, Pombagira, Cigana, enfim, culto ancestral, enfim, os teus guias, os teus mentores, tá? Eles não vão te pedir nada além do que está além da tua capacidade de tu proporcionar. Até porque nós temos as questões materiais, tá, o Ares? Uma coisa que eu Velum, discordo bastante, tá? É você tirar da tua boca, tá? Isso pra mim não faz sentido nenhum. Tirar da tua boca, tirar do teu aluguel, como muitos líderes religiosos fazem por aí. E eu nem preciso falar de quem, nem preciso citar aqui, vocês sabem exatamente ao que eu me refiro, né? Dos 10%, de tirar, porque eu já vi isso, tá? Eu trabalhei com uma mocinha que era de uma determinada congregação, tá? Que às vezes faltava pra filha dela. Mas o do dízimo tava certo ali, os 10%. Mentor de luz, guia de luz nenhum vai tirar da tua comida, do teu sustento, para fazer você pegar e comprar alguma coisa para ser cultuado. Já começa por aí. Ele vai te tirar da zona de conforto, muitas vezes, do tipo, ei, acorda, hora do Brasil, se levanta, bora, vai atrás do meu padê para fazer. Entendeu? E muitas vezes você vai ter que se mexer, você vai ter que trabalhar ali o teu material, você vai ter que fazer alguma outra coisa para que você traga essa energia, essa força para tua vida. Foi comigo assim, gente. É assim comigo, foi assim com outras pessoas que eu conheci, tá? Com outras pessoas que eu conheço, inclusive, tá bom? O Ares. Mas lembre-se, quando alguém... Eu vou arrumar uma briga com isso aqui. Ah, tudo bem, a gente coloca a cara na internet é pra gente apanhar mesmo. Cuidado com líderes, tá? Cuidado. Ah, não sei o que, não sei quanto, porque tá pedindo não sei quanto pro teu assentamento. Não, tem que investir e comprar roupa pra tua cigana. Primeiro, Ares, antes de qualquer coisa, veja a situação da tua geladeira. Veja a situação do teu armário. Se tu tem condição, não seja suvina. Se tu tem condição, não seja egoísta. Tá? Agora, se eu tô falando com arianos e arianas que estão passando por um momento complicado aqui no financeiro, não se preocupa. Que o guia, o guardião de vocês, não vai largar a mão de vocês por causa de uma roupa, uma coisa que não deu pra ser feita. Tá? Vamos ter coerência e equilíbrio sobre a matéria. Lembra que eu falei aqui justiça, a lâmina da justiça na matéria. 7, 4, 11. Eu tenho 11 de pentáculos aqui, de subenergia. Interessante, Ares. Muito interessante. Viu só, Ares? Eu falei dos batuques, ó. Realmente, para alguns é uma questão, assim, de uma iniciação em um terreiro. Desejo muita boa sorte para vocês, tá, arianos? Que o caminho de vocês seja maravilhoso, lindo, muito próspero também, tá? Que vocês tenham muita felicidade. Mais o que para Ares? Nossa, quando cai essa lâmina, eu vejo direto vocês nessa lâmina aqui, é impressionante. Alguns arianos e arianas estão começando a ter um certo critério, ou estão conhecendo, estão investigando toda uma egrégora, tá? Eu tenho aqui a lâmina da raposa, eu tenho a lâmina da árvore. Alguns arianos e arianas estão tendo uma percepção muito clara de quem são os seus guardiões, de quem são os seus guias, de quem sustenta vocês. Alguns arianos e arianas, possivelmente nos próximos dias, tá? Vão ouvir o nome, vão ouvir o guardião de vocês. Eu tenho a lâmina dos pássaros, que é exatamente no 10 de copas aqui.
Alguns arianos e arianos venham a se beneficiar muito, tá? Em conversar com pessoas mais velhas, mais experientes, tá? Adquirindo inteligência, adquirindo conhecimento, tá? Acerca de como que funciona, como se estrutura, tá bom? A lâmina da raposa, ela vem muito pra mim no campo de investigação, de estratégia. Agora, Ares, eu não posso deixar de dizer aqui que é preciso, tá? Vocês terem discernimento também acerca das conversas que vocês têm, tá, com outras pessoas. Se você já faz parte, tá, de um local e tudo mais, respeite a privacidade, tá, respeite a privacidade não só a tua, mas de outras pessoas. Não contem para todo mundo quem guarda vocês, de quem você é filho, de quem você não é, porque isso inclusive futuramente pode ser usado contra vocês, tá bom? Não é prudente, tá, vocês compartilharem determinadas informações das práticas de vocês. Porque pessoas podem se aproveitar disso, tá? A raposa, ela também sugere isso. Aqui pede um pouco também, tá, o Ares, de paciência, de ponderação, tá? Alguns arianos e arianas precisam também perceber o tempo das coisas, perceber... Para tudo na nossa vida tem uma hora, sabe? Se você é uma pessoa que tem uma vida muito corrida e tudo mais, estruture, tá? A lâmina do Hierofante, tá? Ele vem muito no eixo de dogmas, de sistema, de como que você estrutura, tá? Os teus estudos, nesse eixo aqui, tá? O Ares. Não tô limitando a lâmina do Hierofante apenas nisso, tá? Mas é no sentido de ter uma rotina, ter uma rotina de prática, digamos assim. E às vezes, o Ares, a gente se conectar com os nossos guardiões, nossas guardiãs, não precisa de muito não, tá? É só uma vela bem intencionada, tá? Um cálice de água, enfim. Se tiver outros elementos, né, ali um incenso, um cristal, alguma outra coisa, claro que é bom. Mas é que nem eu falo, às vezes um cálice de água e uma vela já opera milagres, tá? Então, e se conectar, o Ares, não é só pra pedir coisa não, tá? Não é só pra ficar, ó, me dê, não. É você cultivar esse laço, cultivar essa aliança, cultivar e honrar também, tá? A força que sustenta vocês. Às vezes, o Ares, a gente que é ser humano, a gente é um pouquinho limitado, a gente fica muito naquela coisa de retenção que o 4 de pentáculos ele proporciona. Isso precisa ser mudado, precisa ser transmutado, tá? É preciso que você saia um pouco desse eixo e perceba que a espiritualidade, ela é muito mais ampla, ela é frondosa, ela tem várias ramificações, tá? Não é só você ficar esperando a colheita dos frutos, você também precisa cultivar, você também precisa colocar a mão na massa, tá, Ares? E quando eu falo de culto ancestral, cuidar dos guias, dos guardiões e tal, Ares, o que acontece com a amizade que ela não é nutrida? Me fala. Quando você só procura aquele amigo que pra pedir favor. O que acontece quando vem aquele amigo chato que só te pede dinheiro? Com os nossos guardiões é a mesma coisa. Você vai entrar em contato com o teu eixo, com a tua pomba-gira só pra ficar pedindo dinheiro? É isso mesmo? Não agradece? É só isso. Eu tenho certeza que eu tô falando com arianos que não fazem isso não, tá? Mas pra quem for, já tá aqui o esporro. Mas o que pra Ares? Olha só que... Nossa, olha só que interessante. Ares, se dê uma chance, se dê a oportunidade, tá? Eu venho aqui com a lâmina dos trevos e a lâmina do caixão veio em cima da lâmina da morte, nada por acaso. Se permita, Ares, a se dar a oportunidade, a chance, tá? De passar por uma verdadeira transformação interna, de... O que tiver pra resolver, já resolve, sabe? Aquelas coisinhas, aqueles compromissos que sempre adiamos, né? É a consulta que a gente sempre adia, é a conversa, muitas vezes, que sempre adiamos também, é a conversa sincera com nós mesmos, tá? Que sempre adiamos. Esse aqui é o verdadeiro trabalho da reforma íntima, tá? Quando a gente estuda algumas coisas, principalmente no meio ocultista, Ares,
existe uma coisa chamada shadow work, tá? E é engraçado porque eu fazia esse trabalho muito antes de eu saber a existência desse termo, né? Inclusive eu falei com uma consulente minha hoje a respeito disso, tá? Quando a gente trabalha com a espiritualidade, a gente precisa, tá? Soltar algumas coisas, sair da arrogância, porque o 4 de ouros também me fala muito disso, tá? 4, é estrutura, é delimitado. A gente precisa soltar algumas coisas, sair do pedestal da arrogância e se permitir a uma transmutação, a uma transformação profunda. E é claro que dentro dessa transformação, nós vamos enxergar coisas que são nocivas, nós vamos enxergar padrões tóxicos dentro da gente, tá? É perfeitamente normal. Nenhum ser humano ele é perfeito. É por isso que existe a necessidade da lapidação constante. E esse shadow work que eu tô falando aqui com vocês é um trabalho para uma vida. Não é um trabalho que você faz uma vez só quando você se inicia numa casa, no templo, no culto, o que quer que seja, numa religião. Você não faz isso uma única vez. Você faz isso ao longo do tempo. Aqui é a lâmina do tempo. E é preciso paciência, é preciso cultivar paciência nesse processo. Eu posso estar falando com arianos e arianas aqui que tenham muita dificuldade, tá? De acelerar, devido a uma mente acelerada, meditar, por exemplo. Outros arianos e arianas não respeitam um momento de descanso. Estão sempre buscando, sempre buscando. Ok. Mais alguma coisa para Áries e espiritualidade, por gentileza? Tem muita coisa na mente de Áries. Tem muita coisa, muita confusão também, possivelmente, tá? Arianos, aqui pede para que você solte, inclusive, a mão do controle e das preocupações, tá? Eu posso estar falando com arianos e arianas que estão muito preocupados com a questão material. Eu tenho a lâmina das nuvens e eu tenho a lâmina dos peixes, tá? Me trazendo a ideia, aquilo que eu já tinha sentido lá no começo do vídeo, 4 de ouros com o 7 de ouros, receio de não ter o suficiente, receio de investir na questão das práticas. Eu posso estar falando com arianos e arianas que têm um receio em expandir, tá, os conhecimentos, porque envolve sim investimento a longo prazo, tá bom? Aqui a lâmina do anel, tá? Me traz a ideia de que esse excesso, tá? De preocupação, posso estar falando com arianos e arianas que já estão em um outro eixo, tá? Estão muito mais preocupados de manter uma aliança, de manter uma certa constância de investimentos, pois aqui, ó, a lâmina do vampiro me sugere, tá? Para vocês começarem a ter um olhar mais atento, mais criterioso, até porque a aliança caiu em cima da lâmina da raposa aqui, me trazendo a ideia, tá? De que Áries precisa perceber que algo de errado não está muito certo. Posso estar falando com arianos e arianas que não sei se vocês estão cultuando aí a entidade certa ou não, hein, gente? Vocês tomam cuidado, viu? Isso pode, inclusive, estar drenando a vitalidade de vocês. Outros arianos e arianas precisam ter a percepção mais clara, mais objetiva, de perceber que talvez os investimentos nos quais vocês estão fazendo, se isso aqui é uma aliança no sentido de, independente, Áries, se é terreiro, se é essa igreja, que quer que seja aqui, tá? Tome cuidado com o investimento de vocês. Pode estar havendo uma grande confusão acerca de para onde esses investimentos estão sendo direcionados, tá? Aqui no fundo tem uma lâmina da foice me trazendo, tá? Que existe a necessidade de um ajuste, de um corte, de uma lapidação, porque pode estar tendo algum equívoco. Áries, é claro que assim, isso aqui é uma leitura simbólica, coletiva, atemporal, isso já pode ter ocorrido para alguns de vocês, pode estar para acontecer, pode ser alguém na energia de vocês, tá? Não tome como verdade absoluta, para a gente poder trabalhar acerca dos assuntos aqui trazidos, é claro, eu sugiro fortemente para que seja realizada uma leitura particular
na energia de vocês, tá bom? Lembrando que o meu contato está na descrição do vídeo, tá? E vou puxar só mais 3 lâminas aqui, ou que sair, pra finalizar o vídeo de vocês, tá bom, Áries? Recados finais pra Áries? Tô falando, gente, vocês têm uma espiritualidade que não é brincadeira não, olha só. Caiu em cima. 10 de copas, 10 de ouros. O 10 de ouros, tá, Áries, também tá ligado à herança espiritual. Eu falei sobre isso na leitura de Gêmeos ou Sagitário, tá? Alguns arianos e arianas estão passando até, inclusive, tá, por uma mudança de egrégora, inclusive. Interessante, Áries. Posso estar falando com arianos e arianas que estavam muito apegados a uma energia, tá? E é muito comum, tá, Áries? Por exemplo, eu conversei com uma consulente outro dia e ela queria saber se a moça dela ia ficar de frente ou se a cigana dela ia tomar a frente, né? Qual era a possibilidade? E às vezes a gente fica muito apegado numa energia, por exemplo, numa pomba-gira, numa energia e tal, e não percebe que, na verdade, aquela energia, ela estava, na verdade, atravessando a tua vida, o teu momento, para trabalhar algum aspecto que você precisava desenvolver naquele momento, mas não necessariamente aquela entidade fosse ficar contigo. Alguns arianos e arianas, inclusive, já estão sendo intuídos, tá? A respeito disso, de que tá havendo uma mudança de egrégora, tá havendo uma mudança aí na questão espiritual de vocês, tá? Muitos arcanos maiores aqui, Áries. E eu tenho 6 de espadas, tá? Me denotando isso. Alguns arianos e arianas também precisam, tá? Se afastar um pouco dessa necessidade de tudo controlar. Repara que como que esse guaxinim, ele tá segurando esse pentáculo aqui. Precisam se afastar, tá? De uma situação que gere um apego, uma dependência, tá? Eu posso estar falando com arianos e arianas que dependam muito, muito de confirmação espiritual. Ai, 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 hein, Áries? Estão muito apegados nos sinais do universo, digamos assim. Vocês também precisam desenvolver a autonomia de vocês, tá, Áries? Aqui eu tenho 4, eu tenho 10, 14 de pentáculos, né? Eu caio na expectação de temperança na matéria, em ouros, me trazendo que existe a necessidade de ter um equilíbrio e também uma depuração, tá? Acerca disso. Senão fica desequilibrado, Áries, porque aqui, ó, na sequência aqui, ó, eu tenho a lâmina da morte com a alta sacerdotisa, eu caio na expectação do diabo. Cuidado com os apegos, cuidado com os vícios, tá? Eu posso estar falando com arianos e arianas que estão muito... Quando eu falo vício, tá, ô Áries, não é necessariamente um vício... Pode ser vício material? Pode, claro que pode, tá? Mas no vício de... Cara, eu vi esses dias na rede vizinha, o vício da incorporação, o vício, enfim, essas coisas assim. Cuidado, tá, Áries, porque isso pode não estar sendo benéfico pra vocês, tá? E eu vi que pode, inclusive, estar causando uma drenagem energética, tá? Última lâmina, por gentileza. Espiritualidade. Nossa, eu pedi uma última lâmina, veio 3. Mas eu falei, ó, de questão de drenagem energética. Tô falando. Aqui, ó, Áries, é preciso, tá, que vocês façam uma pacificação das emoções. Tomem cuidado com como que vocês trabalham a energia de vocês, como que vocês conduzem o emocional de vocês. Eu posso estar falando com arianos e arianas que nesse momento se encontram um tanto apáticos, tá? Um pouco insatisfeitos de como que tá o desdobramento, o desenvolvimento de vocês. Eu tenho um cavaleiro de copas com 4 de copas me denotando, tá? Que alguns arianos e arianas precisam, como dizer, acreditar mais no processo, tá? Sem a romantização que o cavaleiro de copas proporciona muitas vezes, mas também sem ficar numa situação apática. Eu já tinha trazido aqui o eixo de justiça sobre a matéria, tá bom? E olha só que coisa curiosa, eu falei sobre carga na lâmina que tinha saído do vampiro. O 10 de bastos, ele veio no bloqueio em cima do As de bastos, tá? Me denotando que existe a necessidade de largar os fardos, tá? Ter um equilíbrio, inclusive energético. Eu posso estar falando com arianos e arianas que estejam precisando passar por uma recuperação antes de fazer um retiro, por exemplo. Eu posso estar falando com arianos e arianas que estão muito acelerados, não estão tendo tempo, por exemplo, para descansar, para recuperar as energias, tá? Outros arianos e arianas precisam, tá, passar por alguma limpeza. Eu posso estar falando com arianos e arianas que precisam
passar por um reiki, por exemplo, para dar um equilíbrio nos chakras, tá bom? Até porque isso tem a ver com o bem-estar de vocês, tá, Áries? E vocês não estão percebendo isso. Vocês estão... Eu falo que o Dois de Espadas, o Áries, é aquele aspecto nosso consciente que nós nos colocamos em dúvida conscientemente e negligenciando a nossa própria intuição acerca disso. Tá bom, Áries? Bem, Áries, essa foi a leitura de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar aqui o teu comentário. E é isso. Até breve. Espero ter ajudado todos vocês.